Boa noite, graça e paz. Boa noite, queridos, graça e paz. Lembrando a vocês que estamos no nosso jejum de 40 dias para que este Brasil tenha direção para os nossos dirigentes, desafios para esta doença, desafios para a nossa igreja e desafios para a nossa família. Vamos começar então orando o nosso encontro nesta quinta-feira? Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor, Pai. E hoje não vai ser diferente, Pai. Nós vamos experimentar a tua graça, a tua fidelidade sobre cada um de nós, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que teu Espírito Santo conduza as nossas vidas, o nosso bate-papo nessa noite, Pai, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Vou começar o nosso G100 hoje, queridos, com uma pergunta. Será que realmente nós nos conhecemos? Por exemplo, eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Por exemplo, eu sou cristão há um bom tempo e alguns versículos saltaram ao meu coração, como foi citado na pregação de domingo. Por exemplo, Paulo escrevendo a Romanos, no capítulo 8, ele fez a seguinte observação, que tudo vai cooperar para o nosso bem. E depois, na sequência desse capítulo, ele diz que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Então, a palavra não mudou, o poder da palavra não mudou. Mas por que nós temos agido diferente, nos preocupado, com ansiedade? O que tem acontecido, não é, Cris? Porque a nossa segurança, na verdade, não estava na palavra de Deus. Eu estou controlando a situação, eu estava controlando a situação. Então, esta questão desse controle faz com que a nossa segurança esteja no nosso controle e não na palavra de Deus. Exatamente. Então, nós trabalhamos, nós temos os recursos no final do mês, nós temos o nosso salário, nós dependemos, sabemos como agir, sabemos onde vamos colocar os nossos recursos, as nossas rendas. Então, nós ficamos assim à mercê de que tudo está bem, que Deus tem respondido às nossas orações e que tem dirigido as nossas vidas, porque a gente está no controle da situação, na verdade. É verdade. E nesse momento a gente vê esse vírus, ele realmente nós não temos a noção, a proporção de onde isso pode chegar. Não sabemos nesse aspecto o que vai nos dar até em termos econômicos. Então por isso que realmente isso acontece. Agora, por exemplo, e nós como cristãos, como é que podemos fazer a diferença? Nós como cristãos, Cristo, como é que podemos agir diferente? Então, por exemplo, eu vou ter uma atitude de arrogância diante desse cenário ou vou ser humilde? Por quê? Porque ou eu vou gerar uma autossuficiência ou vou depender. Então, como cristãos, eu preciso confiar na palavra de Deus e fazer a diferença, não pensar somente em mim, ter compaixão das pessoas, esperar das pessoas um futuro, não somente um bom futuro para mim, mas esperar para as pessoas. Então, na verdade, Deus ele está nos chamando para sermos intercessores das nossas casas, mas não só das nossas famílias. Ele está pedindo para que a gente pense um pouco no que as pessoas estão vivendo, porque essa questão da arrogância, ela faz a gente olhar para nós mesmos, sendo que a questão da humildade faz com que a gente interceda por aquele que está precisando. Então, quando a gente ora, quando a gente intercede por aquele que está necessitado, a gente fica numa posição de humildade diante de Deus. A gente não julga, porque a arrogância ela remete a um julgamento. Porque um faz assim, porque às vezes você vomita nas redes sociais, você joga o seu fel nas redes sociais, você fica partidário de uma certa questão, uma certa ideia política, e você vai confrontando as pessoas e mexendo também com o coração delas. Este momento não é para isso, é para que você ame as pessoas. Então nós estamos nesse tempo de jejum, mas o verdadeiro jejum que Deus se agrada, e eu peguei esse termo aqui estudando isso, o verdadeiro jejum que Deus se agrada é tirar das pessoas o peso que as faz sofrer. E de que maneira você faz isso? Você ouve a pessoa, você partilha o seu pão, você partilha a sua roupa,
você tem uma relação de empatia com essa pessoa. Então, muitas vezes a gente magoa, né? Mesmo estando distantes, a gente tem visto nas redes sociais e nas próprias famílias ouvindo, né, os conflitos, né, os confrontos que está havendo. Então, é momento de a gente realmente orar pela nossa nação, orar pelo presidente e pelos governantes, para eles tomarem a direção correta, dos rumos corretos desta nação. Então, a gente tem que realmente interceder, é hora de orar. E nesse momento também, nós temos que fazer uma reflexão como é que está o nosso coração. Por quê? Porque as aflições, as adversidades prensam o nosso coração. E aí trazem para fora o que está mais denso, que está lá no fundo do nosso coração, no fundo da nossa alma. E interessante é que é nessa hora que nós deveríamos depender mais de Deus e uns dos outros. Esse é o melhor momento para nós termos esse relacionamento mais próximo do nosso Pai e dos nossos amigos, dos nossos irmãos, né? E penso também que nesse momento de aflição, Deus usa este momento para nós sabermos como está o nosso coração, porque Ele já sabe. Aí nós fazemos uma reflexão, como é que está o meu coração? Quando ele foi apertado, ou está sendo apertado nesse momento de insegurança econômica, financeira, profissional, e a própria doença, o vírus batendo perto da sua casa, como é que você fica, né? Então, é justamente isso, né? Agora, a Bíblia fala aqui, a boca fala, o coração está cheio, não é verdade? Agora, qual vai ser a resposta do coração? Aquilo que está lá dentro dele, é óbvio, não é verdade? Então, o que é muito importante nós frisarmos, né, Cris? Sim. É que as coisas que saem do coração determinam o rumo da nossa vida. Exatamente. Isso é bíblico. Aquilo que está no nosso coração vai definir os nossos rumos. É muito importante. Agora, Deus não está apegado à nossa pressa, à nossa urgência. Muitas vezes estamos apavorados. Não, eu queria um negócio para ontem, a resolução para ontem. É uma frase de Tozer que é muito importante nós lembrarmos. Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, e muito tempo. Aí a questão dos nossos relacionamentos, que nós vemos falando há alguns tempos, o pastor César pregando acerca dos relacionamentos, é muito importante, principalmente o relacionamento com o nosso Pai, que é dele que discorre todos os outros relacionamentos. Por exemplo, aí em relação a isso, nós vamos perceber que a nossa fé não vai dar conta, não está dando conta. A nossa calma, as nossas palavras não são tão doces assim. As nossas orações desaparecem e nem conseguimos orar. Por quê? Por causa da bendita ansiedade. A ansiedade rouba o nosso refúgio no Pai. Por quê? Procuramos a resposta em nós mesmos. Esse é o grande segredo que nós devemos pensar nisso, né? Agora, é importante nós pensarmos que muitas vezes nós não sabemos o que é oração, né, Cris? Muitas vezes pensamos que a gente já conhece sobre oração, mas realmente nós conhecemos pouco sobre oração. E pensamos muitas vezes que oração e a resposta de Deus é como a gente colocar no app, né, de oração, e Deus vai responder. A gente faz lá, vê quais são as condições, como tem que pagar, o que precisa fazer, e passamos o comando né, Cris? E achamos que vai acontecer, né? As coisas assim tão instantâneas, pensamos que Deus é um garçom. E outra coisa que me veio à mente sobre isso é o drive-thru. Às vezes a gente faz o seguinte, a gente está na nossa jornada, a gente está seguindo a nossa viagem e quer fazer um pequeno pit stop para nos abastecermos e pedir, oh Deus, resolve isso para mim, resolve isso para mim. E continuamos a nossa jornada, estamos na nossa jornada. Então é muito importante. Agora, será que Deus, passa pela nossa mente, será que Deus esqueceu da gente, então, por causa da nossa atitude? Eu acho que não. Deus nunca abandona a gente. É nós, a nossa atitude. E aí a gente para pensar que muitas vezes nós não temos a resposta de Deus. Por quê? Porque misturamos com as nossas respostas. Aquilo que nós estamos querendo, vimos como resposta. E muitas vezes temos dificuldade de ouvir a Deus. Ele está sempre querendo falar conosco. Não é, Cris? Verdade. E aí a gente pode misturar isso. Outra que a gente pode ocorrer é a gente se basear num conjunto de regras. Pelo fato de dizermos que somos cristãos, somos chamados crentes e seguimos, somente estamos na comunidade da graça, né, e dizemos assim, então eu sei isto, eu sei um conjunto de regras, isso vai resolver, então Deus tem que me abençoar. Afinal de contas,
Eu posso até dizer aqui no meu título, dizer assim, eu sou um pastor auxiliar, Deus tem que fazer isso. Imagina que se nós temos essa colocação diante de Deus, né, de acharmos que por causa de estamos obedecendo algumas coisas, que Ele é obrigado a nos abençoar. Então, é segredo. Né, Cris? Como é que você ia comentar nessa parte? Então, eu ia falar o seguinte, o que é uma oração para você? Nessa caminhada, nesta vida, nós podemos comparar a oração como se fosse um step, ou como se fosse um carro reserva, ou como se fosse um GPS. Então, aí a oração tem sido importante para mim, porque nesses dias eu tenho descoberto uma maior intimidade com o Senhor, porque nessa correria dos tempos modernos, a gente ora rapidinho, né, ou ora, vamos fazer aquele ritual igual você falou das regras, né? E no fim a gente se esquece de realmente expor o coração. Porque na verdade o Senhor ele já sabe o que está no nosso coração. Ele já conhece. A palavra diz que antes que a palavra nos chegasse à boca, ele já sabe. Mas ele quer que nós oremos para que nós dependamos dele. É para surtir uma dependência. E nesses tempos de isolamento, o que eu tenho feito, na verdade, é colocar um louvor e deixar esse louvor, enquanto eu oro, enquanto eu introduzo a minha oração, deixar esse louvor encher o meu coração, preencher o meu coração, mesmo em inglês, porque às vezes em inglês está lá legenda, as né? traduções, as legendas, e eu vou memorizando aquilo, e depois até o que está em inglês eu já sei o que significa. E aquela unção daquele louvor, ele penetra no coração, que você vai adorando. Você já vai adorando, você já vai criando um campo para que o Senhor possa falar, para você ouvir a voz de Deus. Então, essa intimidade de Deus, esse conhecimento de Deus, não é ficar como ritual, como uma oração automática. E você também, às vezes, nem conseguir ler a palavra de Deus, depois aquilo nem marca o teu coração. Você tem que realmente, quem quer conhecer a Deus, tem que dedicar tempo, como diz o Edson, e esse tempo às vezes é você acalmar o seu interior, né? Acalmar, ouvir aquela doce e brisa suave do Espírito Santo falando ao seu coração. Então a oração, como o pastor César falou, ela é comparada a esses três, o step, o carro reserva e um GPS, por quê? Porque o step e o carro reserva, você ainda está no controle da situação. Quando você está dirigindo e acontece essas duas coisas de necessidade, o step e você pegar o teu carro, que não é o seu, é um outro, é do teu vizinho, ou se você não tiver, você ainda está no controle, você está dirigindo. Mas quando você coloca o GPS, você diz assim, eu me entrego ao controle da situação, né? Eu entrego todo o controle da situação nas mãos do GPS. Eu não sei para onde vou, não sei o caminho, não sei nem virar a próxima direita, nem sei se é assim. E a nossa vida com Deus é a mesma coisa. A gente entrega o controle da situação total ao Senhor, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Nós não sabemos, né, o dia, daqui uma hora a gente não sabe, né? Se a nossa existência ainda vai estar aqui na Terra ou não. Então, esta confiança total na pessoa do Senhor Jesus Cristo é o que nós precisamos nesses tempos de aflição. É verdade. Então, orar, né, Cris, a gente vê que é uma dependência de Deus, é entregar o controle para Ele, é a plena dependência dEle. Isso. Eu lembrei aqui, por exemplo, uma frase que o pastor César disse na pregação de Tozer, que se o barro não se entregar totalmente, o oleiro nada pode fazer. Você percebe? Se o barro se enrijecer, ele não pode ser modelado. E quando ele citou isso, Cris, eu lembrei do momento da nossa vida, quando eu enfrentei o desemprego, né? A gente ficou um período, né, em observação, acompanhando, mas eu não me acalmei. Eu tinha as promessas de Deus, só que, por exemplo, como pai, com os filhos chegando e tal, eu quis dar uma resposta rápida, eu não me aquietei. Eu já sabia das promessas, mas você percebeu que o que eu fiz? Eu não quero ficar lá desempregado, eu vou para Tiro, eu tenho as coisas para fazer, né? Como todos nós homens queremos de fato dar uma resposta rápida, mas aquela hora não era a hora de eu dar a resposta rápida, eu tinha que dar uma acalmada. O que eu fiz, lembra? Sim. Eu fiz uma parceria errada com um pouquinho de dinheiro que nós tínhamos usado o fundo de garantia alguns anos antes para comprar o nosso apartamento, né? Sim. E aí eu
eu recebi de indenização um valor muito pequeno, mas eu acabei tomando decisão errada, precipitadamente, né? Eu, inclusive, nem te ouvi, né? Você tinha falado, cuidado, cuidado, né? E aí eu acabei me precipitando, fiz uma parceria com uma pessoa errada, perdi o pouco que tinha. Aí eu fui me acalmando, falei, não estou no controle, realmente é um grande momento, uma grande oportunidade de ouvir a voz de Deus e permitir que Ele nos conduza. E aí foi maravilhoso, né? Permitindo que Ele nos conduzisse, né? Sim, e eu queria falar assim, que é aí que nós provamos a dependência de Deus mesmo. Por quê? Porque os recursos acabaram, não tínhamos o que fazer e nós provamos, e eu estava grávida de 2 meses do Rafael, e nós provamos o que é o cuidado de Deus, com alimentos, com roupas, né? Tudo foi suprido, até o hospital que ele nasceu, né? É verdade. Que foi que nós planejamos uma coisa e ele nasceu em outro hospital. Por quê? Porque o Senhor queria nos ensinar nessa situação, forjar o nosso caráter, a nossa confiança nele, para seguirmos. E ele fez melhor, até contei algumas pregações de testemunho, né? Que ele nasceu num hospital super bom, exatamente. Né? E nós ele nasceu num quarto particular, né? Foi hospitalizado num quarto particular, foi maravilhoso. Deus supriu muito mais quando eu estava, teoricamente, no controle, na verdade, né? Nossa primeira filha, Alissa. Então, nós tivemos uma grande experiência de que Deus, quando faz, ou seja, quando nós permitimos que Ele faça plenamente a obra dele, Ele faz infinitamente mais, né? Como diz a palavra. E é importante a gente citar aqui que o que atrapalha a gente realmente é a ansiedade. E permanecer na ansiedade é tentar achar uma solução para si mesmo. Quando a gente fica ansioso, a gente quer achar a solução dentro da gente mesmo. Mas é confiar apenas em si mesmo e nas possibilidades humanas. Mas na oração é diferente, nós nos entregamos a Ele, né? Nos entregamos a Ele. Isso é muito importante. E eu queria aqui ir para o encerramento, Cris. Nós fazemos uma observação aqui, né? Que importante é que quando nós ouvimos essa palavra, né? E nós no G100 ouvindo essas observações, que tanto foram feitas no culto coletivo no domingo, quanto hoje estamos vendo na quinta-feira, é importante a gente pensar assim, será que nós estamos sendo orgulhosos? Se estiver ocorrendo o orgulho na minha vida, na sua vida, é uma grande oportunidade de nós nos arrependermos. Arrependimento. Buscarmos pedir perdão para o nosso Pai. Isso é muito importante, é a grande oportunidade. Se está ouvindo a voz de Deus, não endureça o coração, obedeça rápido. Hoje é a grande oportunidade de você, nesse nosso bate-papo direcionado pelo Espírito Santo, de eu e você nos posicionarmos e experimentarmos o melhor de Deus. Mas nós precisamos fazer uma avaliação, uma autoavaliação. Está tendo orgulho? Principalmente nós homens, aqui para os homens, as mulheres, nós temos a tendência de sermos autossuficientes. É a grande oportunidade de nós fazermos essas nossas observações para nós mesmos. Tá? Então, se arrepender do nosso orgulho, né, e pedir perdão. E eu queria encerrar com um texto maravilhoso que Filipenses 4, versículo 6 até o versículo 9. Preste atenção, esse texto é tão maravilhoso, eu vou ler ele pausadamente para que você possa experimentar e possa ler ao longo dos próximos dias, amanhã, na sexta, no sábado, no domingo, e você ler pausadamente antes de dormir nessa noite. Olha que maravilhoso. Filipenses 4, de 6 a 9. Não vivam preocupados com coisa alguma. Ao invés disso, orem a Deus, pedindo aquele de que precisam e agradecendo tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede a qualquer compreensão humana. E aí, o que vai acontecer? Ele vai guardar a nossa mente e o nosso coração onde? Em Cristo Jesus. E seguindo o texto, ele diz assim, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se naquilo que é verdadeiro. Em outra tradução, diz, pense naquilo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Confiem e continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e viram eu fazer. Então, o Deus de paz estará com você. Que texto maravilhoso! E eu queria que, antes de nós encerrarmos, colocarmos algumas perguntas, algumas questões para nós fazermos a aplicação agora no nosso grupo de WhatsApp, o nosso G100 no WhatsApp.
Nós fazemos agora as aplicações, as nossas considerações com os nossos amigos, com a família que está do seu lado, seu companheiro, seu filho, sua esposa. Pense nessa pergunta de nós orarmos. Como está seu coração? Está sendo apertado? Você está sentindo o aperto nesses momentos? Como está seu coração? Responda aos seus amigos. Se você tem intimidade, né, você fala assim, puxa, meu coração não está legal. E fala o que está acontecendo, nós somos entre amigos. A proposta de nossa igreja, né, Cris? É uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, né? Então, compartilhe com como está seu coração. Como está seu coração? Então, o grande segredo é nós fazermos... Outra pergunta conectada a isso, se nós falamos naquele texto de Romanos 8, Paulo disse assim, né? Tudo coopera para o bem, para o nosso bem, tudo vai cooperar. Agora, neste exato momento, o que é que isto está cooperando para o seu bem ou que isso pode cooperar para o seu bem? Como é que esse momento de diversidade pode cooperar para o seu crescimento? Eu conversei com algumas pessoas e falei assim, quando chegar lá no céu, eu quero indagar Paulo. Eu falei, Paulo, como é que você disse essa frase que tudo vai cooperar, cara? Eu sofri pra caramba na vida, isso cooperou. E na realidade você vai ver que no final das contas, né, Cris, isso vai cooperar. Nós não entendemos, mas apenas temos que confiar em quem inspirou a palavra para Paulo escrever, que foi o Espírito Santo de Deus, que veio do próprio Deus, a palavra era Deus, né? Então, como está seu coração e como isso tem cooperado e como pode cooperar? É o grande momento de nós crescermos, é na diversidade que é a grande oportunidade de nós crescermos. E coligado a essa pergunta, para você enriquecer, né, o que tem cooperado, é, por exemplo, assim, que lição você tira de tudo isso? O que eu posso fazer diferente? Como eu posso mudar? É uma pergunta só, mas ela é ampla, vários ângulos que podemos responder. O que eu posso fazer de diferente? Que lição tirar? Ou, na realidade, como está o meu e o seu coração e como isto, nesses dias difíceis da diversidade, desse chamado coronavírus, o Covid-19, tem feito uma grande oportunidade de nós sabemos que isso vai cooperar para o meu e seu crescimento. Então vamos orar. Eu queria aqui orar por você, para você que mesmo ouvindo isso, ou talvez você ouviu a palavra no domingo, hoje é quinta-feira, passaram alguns dias, né? Passou segunda, terça, quarta, a própria quinta, hoje no final da quinta, você ouviu a palavra de Deus e lá você se entregou, você confiou, mas algum advento, alguma situação ainda inquietou você. Ou você recebeu uma má notícia, alguém próximo de você está passando uma adversidade com relação a este vírus, ou uma pressão financeira, talvez você esteja sem recurso, não está tendo entrada, né? Então eu queria orar por você, para que você experimente paz e você tenha um excelente diálogo com os seus amigos, com o seu irmão. Coloque as mãos no seu coração, sabe? Eu gosto muito do gesto do coração, como nós falamos aqui, eu gosto desse versículo, né? Que é do coração, né? Do fundo do nosso coração que procede a saída para a vida. Então coloque as mãos no seu coração e nós vamos orar por você, pela sua família. Eu queria que também nessa oração você incluísse alguém, que você não fosse egoísta. Alguém, traga à mente alguém que você possa orar neste momento. Talvez um ente querido, um amigo do trabalho, um vizinho. A grande oportunidade de nós expressarmos o nosso amor a Ele agora. Vamos lá? Pai, nós queremos te agradecer por esses minutos que estamos conversando, Pai, acerca da Tua palavra. Pedimos a Tua graça e a Tua bondade, Pai, para que Ele está enfrentando ainda uma dor muito grande, Pai, ou que o coração está sendo muito apertado, Pai. Está sendo muito apertado, Pai, quer com a questão da área da saúde, ou das economias, ou dos pensamentos, das pressões, ou do próprio medo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, profetizamos graça, profetizamos saúde, profetizamos paz do Senhor sobre a sua vida. Repreendemos todo intento do mal de roubar a paz, a alegria e a semente do Senhor sobre você agora, sobre a sua casa, sobre o seu ente querido e sobre aquele que você pensou agora. Receba paz, receba a alegria do Senhor sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, amamos você. Desfrute agora da amizade e do relacionamento com seus amigos. Boa noite, amamos você.